Pai, Senhor, povo de Deus, pastor Rafael Santana aqui, em mais um vídeo para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teu celeiro. Creio que Deus vai falar contigo através de uma palavra revelada, tá bom? Assista esse vídeo até o final, se gostar, compartilha, deixe seu like, envie para pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus no dia de hoje. Tá bom? A palavra que eu quero ler com vocês se encontra lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 41. O verso que eu quero ler com vocês é apenas o verso 51. Gênesis 41, verso 51, que diz assim: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu passado de sofrimento. E nasceu para José 2 filhos, antes que viesse a fome. E chamou José o primeiro filho de Manassés, porque dizia: Deus me fez esquecer de todo o meu passado de sofrimento. Que palavra abençoada, que palavra tremenda. Todos nós conhecemos a história de José, amém? José, o filho caçula de Jacó, a Bíblia vai dizer que passou por alguns processos muito dolorosos. Ele passou por alguns processos de dor, simplesmente porque ele ousou a sonhar e o sonho dele incomodou aqueles que estavam ao seu redor. A Bíblia diz que José teve sonhos, e os sonhos dele eram sonhos grandiosos, sonhos de Deus, sonhos de grandeza, sonho de honra, sonho de exaltação. O erro de José não foi sonhar, mas o erro de José talvez foi contar o teu sonho, porque muitas das vezes temos contado os nossos sonhos para pessoas que não estão preparadas para ouvi-la. O problema de José foi contar o teu sonho, e as pessoas ao ouvir os teus sonhos não estavam preparadas para ouvir o sonho de José. Então que você possa ter sabedoria e para entender que nem todo mundo está preparado para saber do teu sonho. Aquilo que Deus te deu, guarde para você. Aquilo que Deus revelou para você, guarde para você. Que as pessoas fiquem sabendo só quando o sonho for realizado. Mas enquanto o sonho ainda não virou um projeto, enquanto o sonho ainda não virou um propósito, guarde ele no teu coração. A Bíblia diz que José conta os teus sonhos aos seus irmãos, aos seus pais. E a Bíblia diz que além dele contar os sonhos, ele recebe uma túnica de várias cores do seu pai, porque o seu pai o amava mais do que os demais irmãos. E a Bíblia diz que aquela túnica foi uma forma do pai gerar reconhecimento para José. Porém, a Bíblia diz que José, ao ganhar a túnica do seu pai, ele quer a usar, ele quer mostrar. E a Bíblia diz que um belo dia, ele indo para o campo de trabalho, ele vai usando a túnica. E os irmãos, ao verem de longe com a túnica, a Bíblia diz que os irmãos o invejaram. A Bíblia diz que os irmãos desejaram lhe fazer mal no seu coração. Mais uma vez, José comete mais um erro. Porque não falar que José cometeu erros por causa da sua imaturidade. José era um jovem de 16 para 17 anos de idade, muito imaturo. E muitas das vezes a nossa imaturidade faz a gente passar por processos desnecessários. Muitas das vezes a nossa imaturidade gera dores desnecessárias. A Bíblia diz que José usou a túnica indo trabalhar. Túnica não era veste de trabalho. A túnica não era veste, meu irmão, de usar diariamente. A túnica era uma veste para dias e datas especiais. Mais uma vez, José comete o erro. O primeiro erro foi contar o teu sonho para quem não estava preparado para ouvir. O segundo erro foi querer mostrar aquilo que o pai tinha lhe dado. E a Bíblia diz que os irmãos verem a túnica de José, desejaram-lhe o mal, desejaram-lhe até mesmo gerar a tua própria morte. Então começa ali o processo de dor na vida de José. José agora é jogado dentro de uma cova, porém a Bíblia diz que a cova estava sem água, ou seja, José agora ele é enganado pelos teus irmãos. José agora é
trapaceado pelos teus irmãos. José é agora, meu irmão, tentado ser morto pelos seus irmãos, só porque José foi imaturo. Quando nós passamos por provações, perseguições, por lutas, por causa da imaturidade, por causa de falarmos demais, por causa de nos se expor demais, e Deus está falando através desta palavra: se preserve o máximo que você puder, não saia falando os teus sonhos para qualquer um, não saia revelando, meu irmão, aquilo que Deus tem feito na tua vida para qualquer um. Existe uma frase muito dita, mas pouco vivenciada: aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então preserve a tua vida, preserve os sonhos de Deus na tua vida, preserve o que Deus tem feito na tua vida. A Bíblia diz que ali começou o processo de dor na vida de José, começou o processo de sofrimento na vida de José. José, ele foi jogado numa cova. Não bastando ser jogado numa cova, José foi dado como morto para os teus pais. Pegaram a túnica dele, ensanguentaram em sangue de animal, entregaram para Jacó, dizendo que José tinha morrido por um animal feroz no campo. Não bastando, dizendo para o Mai que ele estava morto, pegaram José, agora venderam ele para mercadores como escravo. José agora é tirado da sua terra natal e é levado para o Egito. No Egito ele é vendido como escravo. Como escravo ele é comprado por um grande homem daquele reino, a qual o nome daquele homem se chama Potifar. José vai trabalhar na casa deste homem. Pela misericórdia de Deus, a mão de Deus era com ele, e tudo que José colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. Porém a imaturidade de José ainda fazia ele passar por certas dores. Ou seja, não basta ter a mão de Deus sobre as nossas vidas, não basta ter a bênção de Deus na nossa vida, temos que ter maturidade. Eu conheço muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus é na vida dele, Deus honra ele, Deus abençoa o que ele faz, mas ele é imaturo. Então muitas das vezes passamos por lutas, por provações, não porque Deus não é conosco, não porque o diabo tem fúria de nós, não, muitas das vezes por causa da nossa imaturidade. A imaturidade de José fez ele agora na casa de Potifar cair numa armadilha. Sim, José caiu numa armadilha, a qual a mulher de Potifar queria ter algo com ele, mas José não soube ter a malícia de se preservar e de evitar aquele mal, porque José ficou sozinho com ela naquela casa. Mais uma imaturidade, meu irmão. Se José já sabia que a mulher estava atrás dele querendo algo com ele, por que José se deixou estar só com ela? Mais uma vez faltou maturidade para José. José agora é condenado por um crime que não cometeu. José agora é julgado por um crime que não cometeu, é condenado. José agora sai da casa de Potifar, ele vai para dentro de uma prisão, de um calabouço. Lá dentro daquela prisão, a Bíblia diz que Deus continuava a ser com ele, porém José ainda continuava imaturo. Até quando você vai passar por lutas, por decepções, por muitas das vezes situações que vão te ferir, vão te machucar, vão te prejudicar, e você não vai amadurecer? Meu irmão, tem coisas que acontecem em nossas vidas, como aconteceu na vida de José, que não é para nossa morte, não é para nossa vergonha, mas é para o nosso amadurecimento. Está na hora de amadurecer, está na hora de aprender com os erros, está na hora de aprender com as adversidades. Estamos mais uma vez diante da mesma pandemia, vivendo o mesmo cenário do ano passado. Eu não sei se você percebeu, mas eu estava olhando muitas das vezes para o calendário do ano passado, e se você foi ver, foi na mesma época. O ano passado foi 19 de março que foi estabelecida uma quarentena no Brasil. Novamente estamos diante de uma nova fase, de uma nova quarentena, no mesmo mês de março. O ano passado foi no dia 20 de março que interromperam os cultos na igreja. Novamente nós estamos agora para chegar no dia 20 de março de 2021 com proibição de cultuarmos a Deus dentro da igreja. Ou seja, o cenário está se repetindo, o cenário está, meu irmão, trazendo dores, trazendo restrições de novo. Mas a pergunta que se faz é essa: você aprendeu? Você se amadureceu?
amadureceu? Qual é, meu irmão, o aprendizado que você tira desta pandemia? Porque será que muitas vezes estamos repetindo a mesma crise? Porque muitas vezes não estamos tirando proveito, não estamos aprendendo nada com ela. José está agora preso novamente. Outra hora estava numa cova, agora está dentro de um calabouço, ele está dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que ali Deus era com ele, meu irmão. Não basta Deus estar conosco, não basta ser Deus sim na nossa vida. Temos que ter maturidade para lidar com a situação, porque senão ficaremos sempre passando por provações. Deus está dizendo: eu quero te tirar dessa prova, eu quero te interromper essa fase de dor, essa fase de sofrimento, mas eu preciso que você tenha maturidade. A Bíblia diz que lá dentro daquele calabouço, daquela prisão, José faz vínculos de amizade com o padeiro, ele faz vínculo de amizade com o copeiro. A Bíblia diz que ali ele consegue, mesmo naquele cenário de prisão, naquele cenário de restrição, ele consegue deixar Deus usar, ele consegue revelar sonhos, ele consegue trazer aí interpretações de sonhos. E a Bíblia diz que Deus cria uma situação para ele sair daquele calabouço. Ele sai daquele calabouço, ele vai diante a Faraó, e a Bíblia diz que ele revela o sonho para Faraó, dizendo que haveria anos de fome sobre a face da terra, haveria anos de prosperidade, e era para tirar proveito do ano da prosperidade, para poder passar pelo ano de escassez. A Bíblia vai dizer que então Faraó, vendo que Deus é na vida de José, Faraó decide colocar José por cabeça, Faraó decide colocar José por governador. A Bíblia diz que Faraó põe uma túnica nova sobre José. A Bíblia diz que Faraó dá o anel na mão de José. E a Bíblia diz que fala agora que Faraó declara que a partir daquele exato momento ninguém levantaria o pé ou a mão sem o consentimento de José. Ou seja, o tempo de honra chegou na vida de José, o tempo de exaltação chegou na vida de José. Mas a Bíblia vai dizer que José agora, administrando tudo com sabedoria, administrando tudo com maturidade, a Bíblia vai dizer que José se casa com uma filha de um sacerdote, de uma sacerdotisa, por nome de Asenate. A Bíblia diz que José agora casando-se, José vem a ter o primeiro filho. E o que eu acho lindo é que quando nasce o primeiro filho de José, ele coloca o nome de Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de todo o passado de amargura da casa do meu pai. Quando eu olho para esta passagem, quando eu olho para José dando o nome do seu primeiro filho de Manassés, então eu começo a ver que José alcançou um nível de maturidade. Pastor, quando é que eu alcanço o nível de maturidade? Pastor, quando é que eu sei que tem maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade, Senhor, pastor, maturidade na minha vida? Quando eu consigo superar os traumas do meu passado. Meu irmão, se você ainda lembra do que te fizeram e o que te fizeram ainda causa dor, você ainda não é maduro o suficiente. José, quando tem o primeiro filho, ele está dizendo para ele mesmo, e ele está dizendo para aqueles que estão ao redor dele: aquilo que me fizeram não me causa mais dor. Ou seja, enquanto aquilo que te fizeram lhe causar dor, é sinal que você não atingiu o nível de maturidade. Pastor, o senhor está mandando eu me esquecer? Não, não estou mandando você se esquecer, porque ninguém se esquece dos tombos, ninguém se esquece das dores, mas eu estou falando para você, diante dessa palavra, que você tem que superar. Por isso eu acredito que a unção de Manassés não é unção para esquecimento, porque ninguém esquece de onde veio, ninguém esquece o que fez, ninguém esquece o que passou, ninguém esquece o que sofreu. Então a unção de Manassés não é unção para você esquecer, mas a unção de Manassés é para você superar. Unção de Manassés é unção de superação. Quando José coloca o nome do filho dele de Manassés, José está dizendo: ei, eu estou virando a página de sofrimento e estou colocando um novo nome para minha história. Se chama superação. Meu irmão, eu não sei o que você passou, eu não sei quais são as cicatrizes que estão causando dores, eu não sei os fantasmas do teu passado que te assombra, mas Deus está dizendo: gera Manassés hoje na tua vida, gera Manassés
Manassés hoje na tua mente, gera Manassés hoje no teu coração, supera, meu irmão. Existe uma frase, um provérbio de um ditado popular chinês que vai dizer, meu irmão, que a dor é inevitável. Ou seja, meu irmão, assim como eu sinto dor, você vai sentir dor, todo mundo sente dor quando é ferido, traído, machucado, trapaceado, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então quando José gerou Manassés, ele estava dizendo assim: chega de sofrer. A dor eu vou aprender a conviver com ela, mas o sofrimento acaba hoje na minha vida. Eu quero profetizar para você que me ouve, para você que me assiste, que Deus vai interromper a fase, o processo de sofrimento na tua vida. Eu não sei, meu irmão, qual é a dificuldade que você está tendo de superar, mas faça como José fez. Peça para que a unção de Manassés, a unção de superação venha na tua vida. É tão lindo que naquele tempo era o pai que dava o nome para o filho nascia não com nome, o pai dava nome com o filho, de acordo com o momento que o filho vinha naquela família. O pai dava nome para o filho, de acordo com a fase que o pai estava vivendo. O próprio pai de José tinha nome de Jacó, porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Então o nome Jacó quer dizer aquele que age traiçoeiramente, usurpador, enganador. O próprio nome, meu irmão, de Isaac quer dizer sorriso, riso, ou seja, aquele que trouxe alegria. Por quê? Porque ele interrompeu uma fase de tristeza na vida de seu pai Abraão, na vida da sua mãe Sara. Ou seja, quando Manassés nasce, ele não nasce com nome. Quando o primeiro filho de José vem, ele já não vem com nome, não vem com sobrenome, não. Então José pega ele, creio eu, e quando ele olha para a cara, ele dá nome de acordo com o momento. Então parece que eu vejo a mãe do menino dizendo: qual será o nome que tu vai dar para ele? Eu vejo a parteira dizendo: qual será o filho dele, José? E parece que eu vejo José olhando para o céu, José olhando para dentro do teu coração, para dentro da tua alma, e a boca dele expressando: o nome do menino será Manassés. Por quê? Porque a partir de hoje Deus vai me fazer esquecer do meu passado de sofrimento. Talvez quando ele botou o nome de Manassés, a mãe não entendeu, a parteira não entendeu, mas José entendeu. Ou seja, foi José que determinou que aquele nascimento seria um novo propósito na vida dele. Foi José que determinou que Manassés ia começar a acontecer na vida dele. Ou seja, é você que tem que gerar, é você que tem que determinar, é você que tem que estar agora me ouvindo e declarando: Manassés seja gerado na minha vida, Manassés seja gerado na minha mente, Manassés seja gerado na minha casa, Manassés seja gerado no meu relacionamento. Faça como José, determina Manassés na tua vida. Faça como José, determina o nascimento de Manassés na tua vida. Talvez você foi traído, trapaceado, enganado, confundido. Talvez puxaram o teu tapete. Eu não sei do teu passado, eu não sei do teu sofrimento, eu não sei da tua história, mas eu sei, meu irmão, que assim como José colocou nome no filho, assim como José colocou nomes naquele nascimento, assim como ele determinou que Deus ia fazer ele esquecer do passado de sofrimento, eu quero declarar que se você fazer Manassés chegar na tua vida, Manassés gerar na tua vida, Deus vai fazer você esquecer. E esse esquecimento não é apagar da tua memória, não é tirar da tua lembrança, não. Esse esquecimento é fazer você superar, é você passar pela cova. Muitas das vezes que você caiu e olhar para ela, e em vez de chorar, você dá glória a Deus, porque você vai dizer: foi esta cova que me fez chegar aonde eu cheguei. Oh, glória a Deus. Vai fazer você passar pela casa de Potifar, olhar para a esposa de Potifar, para a casa da acusação, para a casa da contenda, para a casa da calúnia e não amaldiçoar aquela casa. Pelo contrário, tu vai olhar para a casa de Potifar, tu vai olhar para a esposa de Potifar, e você vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, mulher de Potifar, porque se não fosse a tua calúnia, se não fosse o teu engano, eu não estaria aonde eu estou. Você vai passar pela porta daquele presídio, daquela penitenciária, e você não vai falar lugar de maldição, não. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque foi através deste lugar que eu tive maturidade. Então eu quero dizer
para você nesta noite: para de reclamar dos lugares da tua aprovação, para de reclamar do teu deserto, para de reclamar do teu vale, para de reclamar da tua cova, para de reclamar da fornalha, para de reclamar do isolamento, meu irmão, porque Deus está dizendo: eis que eu estou permitindo este processo, é para gerar maturidade, eis que eu estou permitindo este processo, é para gerar superação. Eu quero crer que chegará um tempo que nós subiremos em cima das tribunas, contaremos para a nossa descendência, para as gerações futuras, para os netos, bisnetos, e vamos dizer: passamos por uma pandemia, passamos por um isolamento, passamos por um cativeiro, fomos impedidos de cultuarmos ao Senhor. Aí a nossa geração vai perguntar: mas papai, vovô, bisavô, o que foi que aconteceu? E você vai dizer: foi necessário passar por aquele cativeiro para eu ter maturidade espiritual, para eu ter maturidade. Sabe por quê? Porque eu acredito que depois desse cativeiro, depois desta prova, desta cova, desta fornalha, desta luta, nós voltaremos mais fortes, nós voltaremos, meu irmão, para pregar, para louvar, para cultuar a Deus, e deixaremos de lado as fofocas, as perseguições, o diz que me diz que, porque quantos de nós estamos dentro da igreja, mas não temos maturidade para adorar a Deus? Quantos de nós estamos dentro do templo, mas não temos maturidade para servir ao Senhor? Ficamos de olho em quem está na direita, reparando em quem está na esquerda, esquecemos de buscar aquele que tem poder de fazer o nosso nome. Então parece que eu vejo Deus dizendo: estou eu permitindo este processo para a igreja, estou eu permitindo essa situação para a igreja, para que a minha igreja alcance um nível de maturidade. Chega de brincadeira, chega de palhaçada, chega de calúnia, perseguição, chega de crente contra crente, placa de igreja dizendo que é maior que outra placa de igreja. Nós somos um reino só, nós servimos um Senhor só, nós vamos para um céu só. Então Deus está dizendo: igreja do Senhor, vamos superar os traumas, vamos superar as traições. Ah, pastor, mas fulano de tal me traiu, fulano de tal saiu da minha igreja, abriu outro ministério, fulano de tal, pastor, me enganou, roubou meu rebanho. Para com isso, meu irmão, supera isso. Tem coisa da tua vida que Deus está dizendo: é permissão para que você cresça, é permissão para que você amadureça. E eu quero profetizar para aquele que me ouve e crê na autoridade da palavra do Senhor: meu irmão, tudo que te aconteceu foi vontade permissiva do Senhor, e não será para tua vergonha, não será para tua derrota, mas será para teu crescimento. Porque se você vê José, antes da cova, ele era só um menino sonhador. José, antes da calúnia da mulher de Potifar, ele era só um escravo. José, antes de ser autoridade, receber anel, túnica para governar, ele era um presidiário. Ou seja, meu irmão, glorifica a Deus pelas tuas lutas, pelos teus processos, porque foram eles que fez você chegar até aonde você está. Então eu quero que você, neste momento que me ouve, peça para Deus gerar Manassés na tua vida. Peça para que Deus gere Manassés e você possa superar os teus traumas. Meu irmão, quando Manassés é gerado em nossa vida, a gente já não tem mais mágoa no coração. Quando a gente tem Manassés gerado em nossa vida, a gente olha para os nossos caluniadores e não sente ira. Quando a gente tem Manassés em nossa vida e nós atingimos o nível de maturidade, a gente não tem rancor, a gente não tem ira, a gente não tem raiva, a gente não carrega dentro de nós nenhum sentimento negativo. Então, se tem algo dentro de você que ainda gera dor, se tem algo dentro de você que ainda gera rancor, é porque você ainda não atingiu o nível de maturidade. Então aproveita esta palavra, libera o perdão, libera a cura, libera a superação, porque a Bíblia diz que o primeiro filho foi de nome de Manassés. Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Deus me fez superar os meus traumas. Quando José já estava no nível de maturidade que Deus queria, e aquilo que lhe causava dor já não lhe causa mais, aquilo que lhe causava mágoas já não lhe causa mais. Quando José está sarado, quando José está curado, quando José está liberto, então José tem mais um filho, e o nome do segundo filho é Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha
aflição. Ou seja, a prosperidade de Deus virá quando você superar os teus traumas. Quer prosperar? Supere os teus traumas. Quer vencer? Libere o perdão. Deus não prospera pessoas amarguradas. Oh glória! Deus não prospera pessoas amargas. Oh aleluia! Deus não prospera ministérios rancorosos. Deus não prospera. Quer ver Deus prosperar teu ministério como tem prosperado o meu? Não amaldiçoe quem te fez mal, mas abençoe, porque foi as pedradas que me tacaram que me fez chegar até onde eu estou. Então a prosperidade vai vir quando no teu coração não tiver amargura, nem traumas, nem feridas abertas. Quer prosperar? Supera a crise. Quer prosperar? Supera, meu irmão, a traição. Deus está dizendo, eu quero fazer com você o que fiz com José. Eu quero gerar Efraim. Eu quero trazer prosperidade. E prosperidade não está relacionada apenas a dinheiro. Prosperidade está falando viver sem ausência de nada. Meu irmão, prosperidade está falando de ter um casamento abençoado, de ter uma família abençoada, de ter um lar abençoado, de ter paz. Então Deus está dizendo, eu quero te prosperar, eu quero prosperar a tua casa, quero prosperar a tua família, quero prosperar os teus negócios, quero prosperar teu ministério. Mas primeiro, supera os teus traumas. Que essa palavra possa vir de encontro ao teu coração. Medite nela logo mais. Que não fique só na minha mensagem. Eu creio que se você abrir a tua Bíblia depois na tua casa com mais tempo, em Gênesis capítulo 41 e meditar, Deus te dará revelações mais profundas. Mas a palavra para você nessa quinta-feira é essa: supera os teus traumas e a prosperidade de Deus chegará sobre a tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, que Manassés seja gerado dentro de você, que Manassés nasça na tua casa, no teu relacionamento, na tua família. Que esta palavra possa ir de encontro a pessoas que precisam liberar o perdão e superar os teus traumas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, até que nos encontremos de novo, que Ele te guarde debaixo das tuas poderosas mãos. Porque eu declaro e você confia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe, graça e paz.